E aí pessoal, tudo certo aí? Aqui é o Pedro falando e eu espero que vocês estejam muito bem aí, né? Se cuidando dentro de casa, ficando em casa na medida do possível e estudando, né? Que é muito importante também. Então vamos seguir aqui, a nossa ideia hoje é ver esse assunto aí chamado função afim, também conhecido como função polinomial do primeiro grau. Maravilha? Vamos seguir aqui então. Meu amigo, você deve se lembrar de uma coisa que é a seguinte: quando a gente fala de função, uma coisa extremamente importante é a lei de formação da função, ou seja, a expressão matemática que define aquela função. E aí é o seguinte, meu amigo: função afim ou função do primeiro grau é toda e qualquer função que apresenta para você a lei de formação dessa forma: f de x igual a x mais b, ok? Só que você deve se lembrar também que a notação f de x é a mesma coisa que y. Então ela pode ser escrita como f de x igual a x mais b, ou, se preferir, y igual a x mais b. Tanto faz para a gente, ok? Lembrando que o a e o b são números reais e o a deve ser um número diferente de zero, ok? E aí, meu amigo, grave principalmente a cara dessa função, ax mais b, f de x igual a x mais b. Esse é o primeiro passo essencial para você entender bem esse conteúdo. E aí é o seguinte, os primeiros minutos dessa aula, eu vou falar sobre alguns conceitos, vou falar algumas coisinhas que são destinadas principalmente para você que tem dificuldade em matemática. Então, você que é um pouquinho mais avançado, que já tem uma base legal, fique tranquilo, nós falaremos sobre os conceitos importantes, mas eu quero destinar os primeiros minutos para o pessoal que tem um pouquinho de dificuldade, tá bom? Então eu vou começar com vocês aqui, ó, dando alguns exemplos sobre função afim, ok? Repare que eu coloquei 3 exemplos, só que para que fique muito claro na sua mente a cara dessa função. Então veja, o primeiro exemplo é escrito como f de x igual a 2x mais 4. Meu amigo, olha para a cara da função aqui e olha para cá. Não é a mesma carinha? Ó? Quem que está fazendo o papel do A ó, é o 2. Quem que está fazendo o papel do B é o 4 nesse primeiro exemplo. Olha o segundo agora, velho. Quem que está fazendo o papel do A? Menos 3. Quem que está fazendo o papel do B? 6. Olha a terceira. Quem que faz o papel do A? Menos 1, tá vendo? Quem que faz o papel do B é o 7. Então, esse primeiro aqui, essa primeira parte sobre os exemplos, é principalmente para você que tem dificuldade perceber a cara da função, identificar com clareza quem é o A e quem é o B. Perceba sempre, o A é o valor que multiplica o x e o B é o cara que fica sozinho. E até por ficar sozinho, muitas vezes ele é chamado de termo independente. Mas a gente já vai ver melhor isso aí. Ok? E veja também na apostila, cara, tem uns conceitos lá falando sobre, tem alguns tópicos falando sobre função linear, função identidade e função constante. Eu não vou comentar sobre esses tópicos aqui no vídeo, porque eu acho que vai ficar muito extenso, mas é extremamente simples de se entender, dá uma lida na apostila que você entende sem problema. Qualquer coisa é só me chamar. Vamos para o próximo tópico então. Meu amigo, nesse próximo tópico eu quero abordar com você um conceito chamado de zero ou raiz de uma função. Meu amigo, o que é isso então? Zero ou raiz de uma função, a ideia é essa, ó. Zero ou raiz de uma função é o valor de x que torna a função igual a zero. Então, se ele perguntar para você qual é o zero, qual é a raiz de uma função, em outras palavras, ele está perguntando o quê? Qual é o valor de x que torna a função igual a zero? Meu amigo, na prática, para calcular a raiz de uma função, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar a lei de formação da sua função, vai pegar aquela expressão matemática da função e vai igualar a zero. Esse é o passo a ser feito para calcular a raiz ou zero de uma função, ok? Vou pegar o primeiro exemplo que a gente tem, tá? A primeira função que nós pegamos, lembra? A lei de formação dela, do slide anterior, era 2x mais 4. Então eu pego a lei de formação e igualo a zero. Isolo o x aqui e vai dar menos 2. Então, a raiz dessa primeira função é o quê? É menos 2. Faz sentido? Veja o próximo tópico. Ó. O segundo exemplo que nós vimos no slide anterior era o quê? Era uma função afim, cuja lei de formação era o quê? Menos 3x mais 6, ok?
Então você vai fazer o quê? Vai pegar essa lei de formação, vai pegar essa expressão matemática e igualar a zero. Isolo x vai dar 2 positivo. Então a raiz, ou o zero da segunda função, é 2, ok? Então grave esse conceito com muito carinho, que ele será extremamente importante no decorrer da nossa aula, ok? Vamos seguir aqui, ó. Vamos passar agora um tópico extremamente valioso aqui para nós, ó, a respeito do gráfico de uma função afim. Aliás, em todo o nosso estudo de funções, nós sempre teremos um momento muito especial que falará sobre o gráfico da respectiva função. No caso de hoje é a função afim, a função de primeiro grau, né? Então vamos continuar aqui, ó. Eu quero que você grave o seguinte, meu amigo. O gráfico de uma função afim, eu coloquei ele para você, será sempre uma reta, ok? Pura e simples, será sempre uma reta. No entanto, são as características dessa reta que são extremamente importantes e valiosas para a gente. E essas características estão diretamente ligadas com o A e com o B, aqueles dois valores que aparecem na lei de formação da nossa função. Essas características serão descritas na imagem que eu vou colocar para você agora e eu vou comentar. Repare então, a lei de formação da função afim tem essa cara, y igual a x mais b. Vamos falar a respeito de cada um desses valores, primeiro do A e depois do B. Veja o A, cara, ó. Primeira coisa, ele tem um nome formal. O nome formal dele para os matemáticos é coeficiente angular. E aí lembre, o coeficiente angular está ligado com a inclinação da sua reta. Como assim inclinação? Quer dizer o quê? Que se ele for um valor positivo, a sua reta é crescente. E já se ele for um valor negativo, a sua reta é decrescente. Esse é o A, esse é o coeficiente angular, ligado com a inclinação. Positivo crescente, negativo decrescente. Faz sentido? Veja o B agora. O B também tem um nome técnico, também tem um nome formal. O nome dele é coeficiente linear ou termo independente, tá bom? Tanto faz o nome. Coeficiente linear ou termo independente. Mas o que ele representa para você? Qual é a informação que ele passa para você a respeito da reta? Ele é o valor que corta o eixo y no gráfico. Então guarde, o coeficiente linear, o nosso b, é o valor que corta o eixo y. E aí veja que eu coloquei aqui para você dois gráficos para a gente analisar e fazer um estudo bem rapidinho aqui, ó. Repare o seguinte, ó, fiz o plano cartesiano, tracei uma reta. Repare, ó, cortou o eixo y aqui. Então, esse valor aqui, ó, que cortou o eixo y, você já sabe que é o nosso querido b, como nós falamos aqui. Só que aí pensa comigo, meu amiguinho. Se tem o valor que corta o eixo y, que é o b, também tem que ter um valor que corta o eixo x, tá vendo? E aí eu te conto uma novidade. O valor que corta o eixo x nós já conhecemos. É a raiz ou o zero da sua função. Aquele mesmo que nós falamos nos slides anteriores. Ok? Então o valor que corta o eixo y é o bzinho. O valor que corta o eixo x é a raiz da sua função. Ok? Maravilha? Então marquei tanto aqui para você, ó, tem o b e a raiz aqui, tem o b e a raiz aqui no segundo gráfico. Qual é a diferença entre esses dois gráficos, meu amiguinho? Perceba aqui, né, ó, aqui a sua reta é crescente, tá vendo? Ela está subindo, reta crescente. Se a reta é crescente, o coeficiente angular é o quê? É positivo, é maior que zero. Agora veja que essa reta está decrescente. Reta decrescente, conclusão, coeficiente angular negativo menor que zero. Faz sentido? Então, se eu fosse você agora, eu tiraria um print bem legal dessa tela para você guardar com carinho aí. Deu tempo? Então, vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou trocar um pouquinho a nossa tela aqui para que a gente veja um outro exemplo, para que fique muito claro essas noções sobre a reta, sobre o gráfico de uma função afim. Então, eu já volto aqui. Cara, eu troquei a tela agora aí e eu coloquei nesse aplicativo chamado GeoGebra, tá bom? Esse aplicativo chamado GeoGebra é excelente para ver gráficos de funções. Então eu quero apresentar para você só um gráfico aqui, só uma reta, para que você tenha clareza sobre o que nós vimos no slide anterior. Então a ideia é o seguinte, cara, lembra do primeiro exemplo que a gente tinha, no primeiro slide? Era uma função cuja lei de formação eu estou escrevendo ali, ó.
f de x igual a 2x mais 4. Lembra dela? Lembra? E aí, ó, a reta está aqui na sua tela. Eu quero só que você pense o seguinte, ó, vou marcar 2 pontos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O valor que corta o eixo y é o quê? É 4. E ver aqui, ó, coeficiente linear, o bzinho, é 4 também. Tá coerente. Veja o valor que corta o eixo x é o quê? É menos 2. E aí você deve se lembrar que quando nós calculamos a raiz dessa função, lá nos primeiros slides, também tinha dado menos 2. Então está muito coerente o nosso gráfico aqui. Inclusive perceba o seguinte, olha aqui, ó, o cara que acompanha o x, ó, o nosso a, o nosso coeficiente angular, é positivo, tá vendo? Então a reta é crescente, como está aqui, está tudo muito bonito para a gente. Então vamos voltar para os nossos slides, a gente fecha essa parte dos gráficos e vamos fazer um outro tópico agora. Então vamos voltar aqui, voltou desde o começo, né? Deixa eu passar até chegar na etapa que a gente precisa nesse momento. E como é que vocês estão aí? Vocês estão bem? Vocês estão gostando? Estão felizes? Como é que é? Vamos seguir aqui, já está acabando, é o último tópico. O tópico de agora, então, se chama obtendo a lei de formação da função. Ou seja, lembra, ó, função afim à lei de formação é o quê? Y ou f de x igual a x mais b. Então, o grande objetivo nesse tópico é apresentar para você, mostrar para você como que você obtém a lei de formação da função dependendo das informações que o exercício te dá. Mas basicamente é o quê? Escrever a expressão matemática que define a função ax mais b. Ok? Ou seja, você deve prioritariamente buscar qual é o valor do a e qual é o valor do b. E aí, dependendo das informações que você tiver no seu exercício, você vai lidar de uma forma diferente. O primeiro caso que eu apresento para você é quando você tem uma situação como essa, em que o exercício fornece para você, eu escrevi aqui, ó, fornece para você o valor do b e fornece a raiz. Nessas condições, qual é a saída mais rápida para você finalizar a questão? Então vamos escrever o seguinte aqui, ó. Você sabe que a lei de formação tem essa cara, y igual a x mais b. Olha o gráfico aqui para você. Olha as informações valiosas que ele te deu. Olha, cortou o eixo y no 4. Conclusão, o b é 4. Cortou o eixo x no 2. Conclusão, a raiz é 2. Olha, então você tem o b, que é 4, e tem a raiz, que é 2. Olha para cá, o b é 4. Para você fechar a lei de formação, falta quem, cara? Isso mesmo, falta o a. E aí, qual que é o jeito mais rápido nessas condições de você encontrar o valor do a? É fazendo o seguinte, ó, é muito fácil, cara. Ó. Você vai pegar o valor do b, vai dividir pela raiz e trocar o sinal. Nessas condições, para descobrir o valor do a, o caminho mais rápido é pegar o valor de b, dividir pela raiz e trocar o sinal. Faz essa conta comigo, velho. 4 dividido por 2, 2. Troca o sinal, dá o quê? Menos 2. Então aqui você fecha que o a é quanto? O a é menos 2. O a é menos 2, o b é 4. A sua lei de formação ficará como? Y igual a menos 2x mais 4. Deu para pegar a ideia? Deu para entender? Então grava um macete aqui comigo, ó. Para você lembrar dessa ideia, né, que a gente fez, ó, faz o seguinte, ó. Pega o que está em pé e divide pelo que está deitado. E aí troca o sinal. Manjou? Pega o que está em pé, divide pelo que está deitado, troca o sinal. Fechou? Então você viu que nesse primeiro caso, ele te dá dois valores, mas te dá dois valores, dois pontos muito especiais, né? Ele te dá o b e dá a raiz. E se ele não te der esses dois valores, ele te der dois valores aleatórios, como que você vai seguir nessa questão? Isso é o que eu apresento para você no caso 2, quando você tiver dois pontos quaisquer, dois pontos aleatórios. Então, coloco para você o seguinte, ó, dado que a reta dessa função, né, o gráfico dessa função, passa por esses dois pontos. Ó. Esse primeiro ponto, as coordenadas aqui, e o segundo ponto com essas coordenadas. Determinar a lei de formação da função. Ou seja, escrever aquela expressão matemática bem bonita, né? Y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b. Então, repare o seguinte, meu amigo,
Olhe bem para as coordenadas dos pontos, meu amigo. Você sabe que as coordenadas de um ponto são dadas de que maneira? O primeiro valor é sempre referente ao x. O segundo valor é referente ao y. Então, traduzindo, o que ele está dizendo aqui com essas coordenadas? Ó, vê se você concorda comigo. Ele está dizendo que se você substituir o x por 4, o resultado da sua conta deverá ser 11. Faz sentido? Olha para cá agora. Se você trocar o seu x por 1, o resultado da conta será 5. Faz sentido? Vamos ver na prática como é que funciona. Ó. Então você sabe, velho, que a lei de formação da sua função deve ter essa cara. Caiu meu microfone. Deve ter essa cara, ó. Y igual a x mais b, correto? Então lembra qual que é a sacada? Ó? Olha para o primeiro ponto. Ó. Se você trocar o x por 4, o resultado é 11. Então veja, ó, troque o seu x por 4, o resultado é 11. Faz a mesma coisa para o segundo ponto. Ó. Veja, troque o seu x ó, por 1, o resultado é 5. Vamos fazer aqui também. Ó. Troque o seu x por 1, o resultado é 5. Faz sentido? Vamos ajeitar essas contas para nós. Ó. A vezes 4 é o quê? 4A. Mais bonito escrever assim, né? E olha essa aqui. A vezes 1 é o quê? É A. Então escrevi de um jeito mais bonito. Virou um sisteminha de equações, mas extremamente simples de se resolver, né? Ó. Nesse caso, eu recomendo que você faça o quê? Ó? Pega a equação de cima, subtrai a equação de baixo. Pega a de cima menos a de baixo. Porque aí vai acontecer o quê, né, velho? Ó, 4A menos A dá o quê? Dá 3A. B menos B, cara, cadê a setinha aqui para você olhar? B menos B dá o quê? Cancela. E 11 menos 5 é 6, tá vendo? Ó, fica bonitinho aqui para você. Ó. Passa esse 3 dividindo, o A vai dar 2. Então você matou o A. O A vale 2. Só que para fechar o exercício, além do A, você precisa do B. Só que agora está muito fácil, né? Ó. Você faz o que agora? Ó. Escolha qualquer uma das suas equações e substitua o valor de A já encontrado. Vamos pegar essa aqui que vai ficar mais fácil. Ó. A mais B igual a 5. Só que o A é 2. 2 mais B igual a 5. 2 mais o que vai dar 5? É 2 mais 3. Então você acaba de descobrir que o B vale 3. Então, resumindo, o A é 2, o B é 3, a sua lei de formação fica assim, y igual a 2x mais 3. Deu para entender bem essa ideia? Fechamos essa questão aqui. Então, os tópicos principais de função afim são esses. Reconhecer a lei de formação, conhecer as informações a respeito do seu gráfico e obter a lei de formação, como nós vimos nesses dois casos. Fechou? O último slide é só um cachorro estudioso para você. E veja que esse cachorro está com uma cara de dúvida, não tá? Então eu coloquei aqui para passar a seguinte mensagem. Se você ficar com dúvida durante seus estudos, não se esqueça de mandar uma mensagem para o professor, tá bom? Porque não pode deixar passar essas coisas. Maravilha? Então fechamos por aqui e até mais.